tema de hoje, irmãos, a gente já trabalhou, é possível que você já tenha ouvido em algum momento. O tema de hoje é a conexão entre amor e respeito. A gente vai trabalhar essa temática aí, é um segredo muitíssimo importante. Ah, então, vamos lá, acompanhar a tela, por favor. Um fato importante é que não somos muito bem ensinados sobre a vida familiar. Então, eu coloquei uma frase aí para a gente poder estar pensando um pouco. Diz assim: a família que temos em casa pode se tornar o nosso pior pesadelo se não atentarmos para a seriedade desse assunto, né? De qual assunto? O assunto da família. Casais infelizes é evidência de que não houve preparo para o matrimônio, que é uma das mais sérias decisões que tomamos na vida. Então, uma das coisas que definitivamente a família que nós nascemos, né, que nós fomos criados como filho, ou, enfim, talvez você tenha sido criado por outras pessoas que não tenham sido seus pais, mas definitivamente um dos ensinamentos que nos falta no âmbito da nossa família, no seio da nossa família, é algo que nos prepara para o matrimônio. Dificilmente nós encontramos famílias, pessoas que foram bem treinados por seus pais para entrar num casamento. Dificilmente nós temos esse tipo de amparo na família que nós crescemos. E aí a gente fica numa situação extremamente complexa, né? Porque casamento é uma das decisões mais sérias que nós tomamos na vida. É mais séria do que a escolha de um curso, é mais séria do que a escolha de um emprego, não é? É mais séria do que a escolha de uma cidade onde vamos morar, é mais séria do que a decisão de onde vamos passar umas férias, porque todas essas coisas podem ser refeitas caso não deem certo. Mas um casamento, biblicamente, tem várias restrições para que seja refeito, né? Então não é o nosso assunto falar de divórcio, mas Malaquias 2,16 fala que Deus odeia o divórcio, né? Agora há uma questão séria aqui, que é: mas como continuar casados quando o relacionamento se torna uma lâmina afiada? Está bem no finalzinho aí da imagem da tela. Mas como continuar casados quando o relacionamento se torna uma lâmina afiada, onde nos ferimos diariamente? Então, olha um problema que às vezes nós temos mesmo como casais, né? Como família. O relacionamento da família, e isso também transborda nos filhos, né? É passado para os filhos, quando o relacionamento da família ou do casal está tão afiado, mas não é afiado no sentido de alinhado, de encaixado. É afiado no sentido de ferir facilmente, como uma lâmina afiada, que todas as vezes que a gente toca, nós nos ferimos, né? Então, mas como continuar casados quando o relacionamento se torna uma lâmina afiada, onde nos ferimos diariamente? Como fazer? Então, aqui eu quero sugerir alguns textos como de forma introdutória da nossa aula. Então, um precioso, desculpa aí o erro na escrita, um precioso alerta para a direção de um casamento. Qual que é esse precioso alerta? Provérbios 11:29, que diz: quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Então, talvez a parte principal desse versículo seja exatamente essa, a parte A. Né? A segunda parte diz que quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Poxa, isso aí é um outro detalhe importantíssimo. Mas vamos nos deter só na primeira parte do versículo, que já é suficientemente poderoso para nos dar uma chibatada, né? Então, a Bíblia diz que quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. É o que tem acontecido, irmãos, em inúmeras famílias. Quando uma família ou quando um casal, né? Então, por favor, família, entenda-se que seja um casal ou que tenha filhos, enfim. Quando uma família está mal conduzida, está mal dirigida, a tendência é que acabe sem nada. Ou seja, a tendência é que haja uma desgraça, é que haja um final desafortunado, que haja um final desonroso, que haja um final mal sucedido, né? Então é necessário que haja
um governo sábio sobre a nossa casa. E hoje nós faremos uma descoberta sábia, né, de uma verdade e de um juízo bíblico. Quando a gente falar sobre amor e respeito, vocês vão ver que a gente vai construir todo um estudo baseado num versículo que é poderosamente revelado a nós como uma verdade e como um juízo bíblico que não pode ser anulado. E Salmo 119, versículo 30 e também versículo 130, então o que vocês estão vendo na tela é a junção dos dois versículos, tá? Esse salmo diz assim: escolhi o caminho da verdade. Então, a verdade é uma escolha. O caminho é uma escolha, né? Então, nós escolhemos o caminho da verdade, ou podemos também escolher o caminho da ignorância, o caminho da falta de perdão, o caminho do egoísmo ou do egocentrismo, né? Então, você escolhe o seu caminho. E o salmista diz: eu escolhi o caminho da verdade. Então, hoje, irmãos, nós temos um caminho para ser escolhido, né? Só um minutinho, alguém esqueceu o celular dele aqui na minha sala e está tocando. Alguém vai me ajudar aqui, lá. Então, hoje nós temos a opção, irmãos, de escolher o caminho da... Sara, tá tudo bem lá? O áudio aqui? Pede para alguém acompanhar para mim, por favor, ver se está tudo ok. Então, hoje nós temos essa opção, irmãos, de escolher o caminho da verdade, né? Então, o salmista diz: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Olha que legal, gente. Então, nós temos que escolher o caminho da verdade e nós temos que nos propor a seguir os caminhos dos juízos do Senhor. Você tem que se propor a isso, você tem que se comprometer a isso, né? Vamos lá. E aí o versículo 130 diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, o que a gente vai aprender hoje aqui, irmãos? Aliás, o que a gente vai viver hoje aqui? Nós vamos viver a exposição, nós vamos viver a exposição das palavras de Deus. E o que vai acontecer depois de uma hora aqui de aula, sendo expostos à palavra de Deus? O que vai acontecer? Nós vamos ter luz e vamos ter entendimento. Entendimento é o que nós temos de mais poderoso para mudar comportamento. É quando eu aprendo, é quando eu tenho educação, é quando eu sou educado pela palavra de Deus ou por outros princípios também verdadeiros, né? É a educação que me transforma. Então, de que forma a gente pode ler esse texto que está na tela de vocês? Olha que legal. Eu escolho o caminho da verdade. Hoje eu escolho o caminho da verdade. Leia esse texto aplicando para você. Eu escolho o caminho da verdade. Eu proponho seguir os teus juízos. A exposição das tuas palavras hoje vai me dar entendimento, né? Glória a Deus por isso. Então, nós vamos descobrir segredos espirituais, vamos levar à prática, né? Isso é um dos privilégios que nós temos como cristãos, e é isso, então, e é isso que nós vamos, é essa prática que nós vamos ter para ser bem-sucedido. Eu vou voltar um pouquinho aqui, irmãos, porque acredito ter algumas pessoas aqui esperando para entrar na sala. Eu vou atualizá-los aqui. Ok. Então, beleza. Ok. Agora eu estou vendo vocês. Vocês estão me vendo agora também? O áudio está bem? Está tudo ok? Dá um okzinho aí para mim, por favor, na tela. Oh, que bom. Então, ok. Obrigado aí os irmãos que entraram agora na reunião. Eu vou voltar a compartilhar a tela que nós estávamos, então. Então, o que a gente está aprendendo hoje? Nós estamos aprendendo segredos que vão nos iluminar, né? Segredos que vão fazer toda a diferença. Salmo 119, versículo 130 diz: quando a sua palavra é revelada ao homem, isso ilumina o seu caminho. Agora, todos os segredos que a gente vai compartilhar aqui está baseado nesse versículo. Então, o segredo simples de um casamento melhor está baseado em Efésios 5:33. A aula de hoje, amor e respeito, está baseado nesse texto. Vamos ler juntos aí. Vou ler, você acompanha, por favor, na sua tela.
Portanto, diz Paulo, eu torno a dizer, um homem deve amar sua esposa como a si próprio, e a esposa deve respeitar o marido. Pessoal, isso parece ser o mesmo de sempre. Mas deixa eu voltar aqui na tela. Olha aqui. Levá-los à prática. É isso que vai fazer com que sejamos bem-sucedidos. Então, se você sabe, não, pastor, eu já sei esse negócio aí, mas escuta, o que nos transforma não é apenas você saber, você tem que praticar aquilo que você entendeu, né? Então, Efésios 5:33 fala que um homem deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o marido. O que nós devemos refletir sobre esse texto? Lembra, vou voltar para você ler. Um homem, se você puder e tiver a Bíblia aí, deixa aberta. No seu lado, facilita. Então, um homem deve amar e a esposa deve respeitar. O que nós devemos refletir sobre esse texto? Primeiro, trata-se de uma sugestão ou de um mandamento? É um mandamento. Então, não é uma sugestão, é um mandamento. O marido é chamado a amar mesmo com uma esposa desrespeitosa. Isso é um amor incondicional. E a esposa é chamada a respeitar mesmo com o marido desamoroso. Então, quero que vocês observem esse texto não como a esposa que precisa ser amada, mas como a esposa que precisa respeitar. E os homens não devem ler esse texto como o homem que tem que ser respeitado, mas um homem que tem que ser amado. Então, por favor, você vai me ouvir hoje, durante toda essa aula, não como o agente passivo. Ou seja, se você é mulher, não fique dizendo, meu marido tá vendo, não me ama, ele não me ama. Não pense só em você. E se você é o homem, não se veja também como um agente passivo do respeito. Essa minha mulher não me respeita mesmo, não. Essa minha mulher erra demais não me respeitando. Não pense nisso. Pense como um agente, ou como um sujeito ativo. Então, mulher, pense como você vai respeitar mais o seu marido. Homem, pense como você vai amar a sua esposa. Então, escute essa mensagem de hoje, né, como um sujeito ativo. Então, para os homens, por que é tão difícil amar quando nos sentimos desrespeitados? A gente vai responder isso. Para as mulheres, por que é tão difícil respeitar quando não se sentem amadas? Então, a tendência natural é não amar no desrespeito e não respeitar no desamor. Então, olha só que legal. Eu vou aqui voltar aqui com vocês para vocês verem a minha carinha aqui. Acho que é importante a gente parar um pouquinho, ver vocês também. Animado, gente? Não se cansem não, tá bom? Então, parece que não estão vendo a minha cara. Quem está vendo a minha cara aí, dá um joinha. Tem gente vendo a minha cara aí. Então, é bem legal, irmãos, e bem importante vocês ouvirem tudo isso como esse sujeito ativo, né, de respeito. Então, o homem não vai ficar durante essa aula dizendo, vou repetir isso, dizendo, essa minha mulher não me respeita mesmo, olha o que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer. Não. Nós vamos ouvir hoje perguntando o que eu tenho que fazer. Por favor, tenha isso em coração, tá bom? Então, vamos lá. Voltando a transmissão aqui da tela, nós chegamos no seguinte ponto. Aqui. O respeito para eles. Por que o respeito para eles é tão importante? Gente, eu vou ler essa história para vocês. Ela é magnífica. De Esther, capítulo 1. Depois vocês darem uma lida lá, todo o capítulo 1, é bem importante, né? Porque o respeito para nós, homens, é o que nós mais tememos perder. Olha uma evidência na história bíblica que a gente encontra quando a rainha Vasti não responde o chamado do rei Xerxes, né? Ele chama a rainha, tem todo um contexto, né? Ele chama a rainha numa das festas que ele estava dando, e a rainha diz que não vai, né?
não vai comparecer. E aí, o rei fica pensando, o que eu vou fazer? Então, diz a Bíblia que o rei consulta os homens mais inteligentes, né, os mais sábios lá do seu reino, e os homens mais inteligentes do seu reino, então, respondem o seguinte para o rei Xerxes. Olha que legal ver a resposta. Eles disseram assim, a rainha Vasti, meu rei, não ofendeu somente você, não, mas também todos os oficiais e cidadãos de todas as províncias do reino. Né? Olha, todos os homens ficaram ofendidos porque a esposa do rei não respeitou o chamado do rei. Pois agora todas as mulheres vão começar a desrespeitar os seus maridos. Olha aí, está em negrito, olha o medo deles. Qual era o medo deles? Que elas desrespeitassem os maridos. Então, quando elas souberem o que a rainha Vasti fez, e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. E aí eles ordenam um decreto, né? Deixa eu ler primeiro essa parte que diz assim, hoje mesmo, antes de terminar este dia, as nossas próprias mulheres vão ficar sabendo o que a rainha fez e vão começar a falar do mesmo jeito a nós, os maridos. Isso provocará desrespeito e discussão. Olha o quanto é engraçado. Mulheres, vocês não fazem ideia o quanto nós, homens, temos a necessidade do respeito, né? Então, olha o medo da galera toda aí, e a gente está falando da mais alta patente, dos homens mais poderosos do mundo. Porque na época o Império Babilônico e depois Medos e Persas era o império mais poderoso do mundo. Então esses homens aí eram um dos homens mais poderosos do mundo. E o que esses homens temiam? Temiam que as suas esposas não os respeitassem. E aí eles ordenam que a Vasti seja tirada como rainha e que nunca mais entrasse na presença do rei. E eles disseram, quando este decreto real for anunciado em todo o seu grande reino, todos os maridos, qualquer que seja a sua posição, vão ser respeitados pelas suas mulheres. Então vejam aí, irmãs e irmãos, a importância que é para os homens ser respeitado. Teve um estudo de abrangência nacional nos Estados Unidos que consistiu dos seguintes dados. 400 homens tiveram que escolher entre duas opções. Ser deixado sozinho e sem amor no mundo. Né? Então, você, homem que está me ouvindo, o que você prefere? Primeiro, ser deixado sozinho e sem amor no mundo. Ninguém te ama. Segunda opção, sentir-se inadequado e desrespeitado. Então, a maioria massacrante, eu não coloquei o resultado aqui, mas mais de 80%, né, ou melhor, mais de 80% preferiu ficar sozinho do que ser desrespeitado. Né? Então, de fato, o respeito é algo importante para o homem. Uma segunda estatística é, no meio de um conflito conjugal, 81,5% dos homens afirmam se sentir desrespeitados, ao contrário delas que se sentem não amadas. Então, se você pega um casal que está brigando e pergunta para ele assim, o que você se sente nessa briga? Ele vai dizer, essa mulher não me respeita. Mas se você pergunta para uma mulher, depois de uma briga, ou até durante a briga, ela vai dizer, ele não me ama, é o que eu sempre escuto, né? Essa mulher não me respeita, pastor. E a mulher diz, ele não me ama. O homem diz, ela não me respeita porque ela briga comigo o tempo inteiro. E a mulher diz, ele não me ama porque ele não me dá atenção, né? Então a mulher sempre olha por essa ótica da falta de amor e o homem sempre olha por essa ótica da falta de respeito, tá? Onde que os homens se sentem desrespeitados? Quando eles perdem a admiração. Então, para o homem, gente, mulheres, comparação para o homem é muito prejudicial. Gente, eu não estou ouvindo, um parênteses, eu não estou ouvindo vocês, está tudo certo para mim, eu continuo aqui. Caso haja algum problema na minha comunicação, vocês podem ir ao grupo, tá? E postar lá, que eu estou atento aqui
ao que você colocar no grupo. Eu também não estou com acesso agora ao chat. Então, se você tiver uma pergunta e é urgente, coloque ela no grupo do WhatsApp que eu te respondo, tá? Então, onde é que os homens se sentem desrespeitados? Quando se perde a admiração, quando há desaprovações e críticas. Então, é interessante, gente, como o homem enxerga as críticas das mulheres. Eu não aguento essa porta quebrada. Eu não aguento essa maçaneta quebrada aqui que você nunca consertou. Então, mas pastor, pelo amor de Deus, eu não vou falar isso em casa. Não, você pode falar. Mas a Bíblia fala que a mulher sábia edifica e a tola com as suas próprias mãos destrói. Então, descubram uma maneira, irmãs, de vocês nos criticarem e nos desaprovarem de forma respeitosa. Vou dar exemplo aqui. Eu acho que eu não estou sendo muito excessivamente romântico ou utópico, não. Eu acho que eu estou sendo realista. Então, esses dias a minha esposa falou algo muito interessante. Nós sempre temos um problema com lixo, né? Ainda estou me curando, irmã, mas está difícil essa libertação. Eu demoro a levar o lixo. Esses dias a minha esposa falou assim, amor, tem 2 sacos de lixos aqui. Vamos levar juntos o lixo para fora? Gente, eu não fiquei ofendido, não me senti desrespeitado. Eu entendi que ela precisa levar o lixo e foi tão sábio da parte dela, ela se colocar no processo, para mim foi tão bom, né? Então, existem maneiras onde onde as mulheres podem até mesmo fazer as suas críticas, mas com muita sabedoria. O texto que está aí, de 2 Samuel 6:20, é uma pequena prova, uma pequena evidência, irmãos, de quanto uma crítica destrói uma estrutura familiar. Né? Talvez não uma crítica, mas um relacionamento muito pautado em críticas o tempo inteiro, é ruim para ambos os lados. E aí, quando Davi chega dançando, né, com a Arca da Aliança e tal, olha o que a Abigail, perdão, o que a Mical, filha de Saul, vai dizer para Davi. Ela diz assim, que bela figura fez hoje o rei de Israel. Você parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. O que Davi estava fazendo, gente? A Bíblia diz que Davi estava adorando a Deus, dançando, adorando. Só que Davi se esqueceu de que ele estava supostamente com uma roupa típica da época, que quando ele dançava, mostrava as partes íntimas de Davi. Davi possivelmente se empolgou e não percebeu esse erro. A Bíblia fala que a resposta de Davi foi super agressiva. Davi diz assim, mas foi a mim que Deus escolheu no lugar do teu pai. Aí quando Davi, você já sabe o que acontece, né, gente? Quando você coloca o pai do seu cônjuge na conversa, a briga fica feia, né? Davi apelou para dizer para Mical, Mical, mas você fala que eu sou um sem vergonha, mas foi a sua família que foi rejeitada do reinado. Imagina, gente, a situação que criou. Mas por quê? Porque Mical desrespeitou Davi com críticas, né? Então, o tom de voz também é muito importante de ser considerado. E sabe, irmãs, vocês não conseguem se autoavaliar. E nós, homens, também não conseguimos nos autoavaliar. Então, eu desafio vocês a perguntarem, em nome de Jesus, eu ordeno que vocês perguntem uns aos outros. Desculpa usar essa expressão de desespero, gente, porque a gente tem que criar diálogo entre um casal. Então, eu no nome de Jesus, lhe suplico que vocês perguntem uns aos outros. Mulheres, você vai perguntar hoje para o seu marido, amor, em que eu tenho te desrespeitado? Eu tenho perdido a admiração por você? Eu tenho feito alguma coisa que faça que você pense que eu perdi a minha admiração por você? Né? Eu tenho usado de um tom de voz desrespeitoso? Olha o outro ponto aí. Eu tenho agido com descrédito, né? Olha, eu coloquei esse outro versículo aí, de 1 Samuel 25. Então, é interessante pensar que esse último texto aí, ó, perdão, deixa eu voltar aqui. Aqui. Esse último texto de 2 Samuel 6:20 fala de Mical.
E agora fala de Abigail, a outra mulher de Davi. Olha como Abigail fala para Davi. Enquanto Mical chamou Davi de sem vergonha, Abigail está dizendo: o Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei. Então, Abigail chama Davi de rei. E Davi nem era rei ainda, né? E também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele. Então, Abigail valoriza a luta, o combate do Davi. E depois, acompanha essa parte que está em negrito sublinhado aí. Abigail chama Davi de um tesouro precioso, né? Então, todos esses elogios que Abigail deu para Davi faltaram no relacionamento de Davi e de Mical. Então, o homem se sente desrespeitado quando é criticado, quando tem um tom de voz errado da mulher, quando ele cai em descrédito, né? E agora, o amor para elas. O que significa o amor para elas? O amor para as mulheres, maridão, escuta aí. Para elas, o amor que nós damos a elas é a base para a segurança. As mulheres precisam se sentir amadas. Mulheres que se sentem amadas são menos ciumentas. Mulheres que se sentem amadas reclamam menos. Mulheres que se sentem amadas tendem a trair menos. E assim por diante. Olha o texto aí de Gênesis 29, 32. Lia, que era esposa de Jacó, engravidou e deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Rúben. Por que ela deu o nome de Rúben? Porque ela dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Então, o que a Lia, né, ou Leia, dependendo da tradução, o que a Lia queria de Jacó? O amor de Jacó, né? Eu fiz uma observação aí, as 5 linguagens do amor. A gente vai aprender isso na próxima aula. Semana que vem, a minha linda esposa vai ministrar a vocês sobre as 5 linguagens do amor. Ah, pastor, já conheço. Vamos rever, porque eu sempre sou muito edificado, irmãos, quando eu ouço sobre a linguagem do amor, né? Então, vamos lá. O amor para elas é a base para a segurança delas. Por que elas não se sentem amadas? Ou quando elas não se sentem amadas? Quando elas não são cuidadas. Olha o que diz Pedro 3,7 aí. Assim também vocês, maridos, vivam a vida comum. Então, o que a gente tem que entender, homens? Que nós temos uma vida comum com elas. Então, a casa é algo comum, nós também podemos cuidar, nós também podemos ajudar, e nós temos que ter a compreensão, né, de que elas são a parte mais frágil. Olha aí, vivam a vida comum do lar com compreensão, honrem as suas esposas por serem a parte mais frágil. Então, quando é que elas se sentem honradas? Ou melhor, quando é que elas se sentem amadas? Quando nós, homens, entendemos que elas é a parte mais frágil. E essa fragilidade, irmãos e irmãs, não é pejorativa, não é dizendo que elas são mais fraquinhas, que elas merecem menos respeito por serem frágeis. Não, não, não. Essa expressão bíblica aponta para o cuidado. Então, geralmente, as mulheres são emocionalmente mais frágeis, geralmente as mulheres precisam da nossa proteção, né? Somos nós que vemos se as portas estão trancadas na hora de dormir, somos nós que devemos organizar ou sustentar a família. Eu sei que existem muitos casais de cooperação financeira. A gente fala sobre isso quando a gente for falar sobre orçamento. Glória a Deus, há uma matéria sobre orçamento financeiro, vocês vão aprender muito. Mas é importante, dentro de uma família, que o homem seja a parte que resolve os problemas financeiros, né? Ainda que ele não ganhe mais, ou ainda que ele precise do salário da esposa, mas é o homem que deve... Se alguém tem que pegar a fila para fazer um pagamento no banco, eu sugiro que seja o homem, né? A não ser que haja um acordo, é lógico, né? Então, que o homem tenha uma responsabilidade no cuidado da casa. Outra coisa que faz com que elas não se sintam amadas é quando não há romantismo. Colossenses 3,19 diz: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela.
Essa palavra grosseira aí, maridão, ó, você que é o agente ativo do amor aí, ó, para de ser grosseiro com ela. Eu já conheci casais, irmãos, maridos que xingam tanto a esposa, né? Eu conheço um casal em particular que a forma como o marido chama a esposa é absolutamente ridícula. Ele chama a esposa com um palavrão na frente da esposa. Geralmente a gente chama de quê? De amor, meu benzinho, né? Minha pitulinha, meu não sei o quê. E esse casal a que me refiro usa de palavrão, né? Eu não vou usar o palavrão aqui para que não evidencie quem é a pessoa e constranja, mas ele chama a pessoa de, sei lá, vou dar um exemplo, de minha feiosa, né? E de forma pejorativa. Então, irmãos, não se pode perder o romantismo para que elas não se sintam sem amor. E também quando não há compartilhamento. As mulheres gostam de que a gente compartilhe com elas. Ah, pastor, eu não consigo fazer isso não, vai ter que aprender. Então, me deixa ser grosso com o homem, tá bom? Se tem um homem aí que diz assim, não, eu não consigo compartilhar como foi o meu dia, eu não consigo compartilhar essas coisas, não. Isso é para fresco. Então, escuta aí, ô cavalo. Você tem que aprender a compartilhar. Desculpa, tá, irmãos? Não é para te ofender, é só para te chocar. Você precisa ser chocado nisso. Então, a gente tem que aprender a compartilhar, tá? Elas gostam, olha o texto de Cânticos. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou a salão de banquetes. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça. O seu braço direito me abrace. Então, esse é o momento que essa mulher, no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, está expressando o quanto é gostoso compartilhar a vida. Então, elas se sentem muito amadas, viu, irmãos e homens que estão nos ouvindo hoje, quando nós compartilhamos. Compartilhamos quanto ganhamos, compartilhamos como foi o nosso dia no trabalho, compartilhamos histórias. Olha, vai por mim, isso vai ser bastante interessante. Bem, aí, falando então sobre isso, nós já estamos na metade da aula, tá? Então, entendendo a importância de amor e respeito, nós vamos entrar nos ciclos. Eu vou voltar um pouquinho aqui para você. Eu vou ver se você consegue me ouvir, me ver agora. Ok, estou vendo vocês. Até aqui, irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta sobre amor e respeito? Você pode ir no chat, você pode ir no grupo, ou neste momento você pode desbloquear o seu microfone, se você quiser fazer uma pergunta. Eu vou contar até 5 aqui para ver se alguém tem alguma perguntinha. Eu vou ativar o som de todos, ó. Pá, ativei o som de todos. Então, tá todo mundo te ouvindo. Cuidado aí. Daqui a pouquinho eu mesmo bloqueio o seu som, tá bom? Se alguém tem uma pergunta, fale agora. Ele consegue desbloquear no automático? 5, 4, 3, 2, 1. Ninguém tem. Então eu vou desativar o som de todo mundo para a gente continuar, tá bom? Pronto. Então o que a gente vai ver agora, irmãos? Nós vamos ver agora os ciclos. Esta parte é linda, muito interessante. São 3 ciclos que a gente vai compartilhar. Vocês vão ver aqui. Que nós podemos estar inseridos. 3 ciclos. Então, entenda o ciclo, tá? Então, o primeiro ciclo nós chamamos de ciclo insano. Veja que os ciclos que a gente vai estudar sempre tem relação ao amor e ao respeito, tá? Por isso que é um ciclo. Então, como é que é esse primeiro ciclo, que esse material é baseado no livro Amor e Respeito, cujo autor se chama Emerson Egerix. E ele propõe um primeiro ciclo que nós, casais, podemos entrar, que é um ciclo insano. Então, vamos entender esse ciclo como uma prisão, né? E muitas vezes, irmãos, é inconsciente. Então, como é que funciona esse ciclo? Sem o amor dele, ela reage sem respeito. E sem o respeito dela, ela reage sem amor. Na prática, como é que é isso? É assim, ó.
Eu, marido, me sinto muito desrespeitado pela minha esposa, pelas razões que nós já mencionamos. O tom de voz dela comigo hoje foi terrível. Ela me criticou de um jeito que eu não gosto. Ela falou mal de mim para outra pessoa. Ela denegriu a minha imagem. Ela me desrespeitou. Ela disse para mim assim, quando é mesmo que você vai trocar essa lâmpada aqui no quarto? E ela poxa, eu me senti super desrespeitado. Aí eu me sinto desrespeitado, o marido, e eu reajo como? Eu reajo com ela, com a minha esposa, sem amor. Então, como é que ela se sente não amada? O que é que faz que ela não se sinta amada? Olha aqui, não cuidando dela, né? Então, ela vai dizer assim, aí eu cheguei em casa, vamos exemplificar, né? De novo, vamos criar um exemplo aqui. Eu cheguei em casa e não tem janta. E ela disse, não, se você quiser janta, você faz. Então, aí eu fico todo ofendido. Eu me senti desrespeitado. Aí, na hora de deitar, ela diz assim, ai, amor, tô com sede, pega um copo d'água para mim. Como é que eu respondo para ela? Nunca, não vou pegar não, vai lá, pega você. Então, desta forma, eu estou agindo sem cuidado, sem romantismo, não estou compartilhando e eu estou entrando nesse ciclo insano, né? Então, ela nunca vai se sentir amada e eu nunca vou me sentir respeitado. Irmãos, casais podem ficar presos neste ciclo por anos. Por anos. Acredite em mim. A mulher sempre vai se queixar. Ele não me ama. Ou a mulher sempre vai ser infeliz, insatisfeita. Mesmo as mais sábias, que ficam caladinhas, né? Elas sempre vão se sentir ou melhor, elas sempre não vão se sentir amadas e o homem sempre vai se sentir desrespeitado. Por isso que é importante o diálogo, né? É importante que vocês hoje perguntem um ao outro, amor, né? A mulher dizer para o homem, amor, você se sente desrespeitado? Onde é que você se sente? Quando é? O que eu faço que está te desrespeitando? E também o marido perguntar para a mulher, né? E a mulher perguntar para o marido também, né? Em que a mulher pergunta para o marido em que eu te desrespeito e o homem pergunta para a mulher o que eu faço que você não se sente amada. Então, maridão, pergunta hoje para sua esposa, amor, você se sente amada? E ela vai dizer sim ou não. Ou às vezes ela vai dizer às vezes. Então seja madura e pergunta quando é que você não se sente amada? Por que você não se sente amada? Talvez ela vai dizer, dependendo da linguagem de amor dela, que a gente vai aprender na semana que vem. Aleluia! Semana que vem a gente vai aprender isso. Né? Então talvez ela vai dizer assim, amor, não se sinta amada, não, eu não me sinto amada não, porque você não me elogia, ou porque você não me ajuda em casa, ou porque você nunca me presenteia. Então, dependendo da linguagem de amor dela, ela vai dizer para você o porquê que ela não se sente amada. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é a missão que nós temos neste primeiro ciclo? Olha aí do lado na imagem. Controle a sua insensatez. Gente, você precisa parar de faltar com respeito com ele. E você precisa parar de agir sem amor com ela. Eu coloquei o segundo ponto aí. Quem é que tem mais luz, né? Quebre o ciclo. O que significa isso? Vamos lá. Eu e a minha esposa aqui em casa. Geralmente, quem quebra o ciclo insano sou eu. Ela pode falar isso depois para vocês. Então, se eu e ela tivemos uma discussão hoje pela manhã, por exemplo, e aí é possível que eu fique emburrado com ela e ela comigo durante todo o dia. E aí eu fico agindo com ela sem amor e ela fica agindo comigo sem respeito. A pergunta é, quem é que vai quebrar esse ciclo, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agir com ela com amor. Eu vou quebrar o ciclo. E ela tá toda ofendida comigo porque a gente brigou. Eu estou me sentindo desrespeitado e ela tá se sentindo desamada, né? Vou usar essa palavra aí, desamada. Nem sei se existe. Então, o que eu vou fazer? Mesmo ela se sentindo assim, eu vou levar um presente, eu vou dar um abraço,
eu vou ajudá-la, eu vou servi-la, eu vou usar a linguagem de amor que ela tem, né? Que ela tem como primeira linguagem, né? Ou segunda linguagem, vocês vão entender isso semana que vem, e vou quebrar o ciclo, eu vou agir com amor com ela, né? Ou seja, eu vou entrar no ciclo energético, né? Eu vou quebrar o ciclo. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, pera aí um pouquinho, tá? Então, esse ciclo insano, o que eu faço? Primeiro, eu vou me controlar, eu vou controlar os meus sentimentos e eu vou agir com respeito. Ou então, se você é homem, eu vou controlar os meus sentimentos e eu vou agir com amor. Quem tem mais luz significa quem tem mais maturidade, quem tem mais revelação de Deus, quem tem mais, quem tem um desenvolvimento melhor, né, da visão e tudo. Você precisa quebrar o ciclo insano. Ah, pastor, é sempre eu. Graças a Deus que tem alguém. Um dia o seu cônjuge vai aprender a quebrar o ciclo insano também. Mas alguém tem que quebrar, tá? Então eu quero te perguntar aqui, há quanto tempo você está brigado com o maridão ou com a esposa? Uma outra pergunta é, quanto tempo geralmente demora para vocês se reconciliarem após uma briga feia? Ou após um desentendimento feio? Quanto tempo demora? Né? Ou há quanto tempo vocês ficam nesse ciclo insano? Bem, se esses tempos são muito longos, é porque está faltando luz nesse casamento aí, gente. Está faltando alguém com mais maturidade, que dê mais valor à aliança do que a si próprio, né? Dê mais valor ao bom relacionamento, à boa atmosfera da casa, do que às suas razões. Pessoal, você precisa perder a briga, né? E esteja disposto a perder a discussão para não perder o seu casamento, né? Nesse caso, queridão, quem é o melhor não é quem vence a briga, não. Não é quem tem mais razão, não. Quem vence a situação é quem pede perdão primeiro, é quem se aproxima do outro primeiro, né? Então vamos aprender a fazer isso aí, tá? O segundo ciclo, são apenas 3 ciclos. O segundo ciclo é o ciclo energético. O amor dele estimula o respeito dela e o respeito dela estimula o amor dele. Gente, esse aí é o ciclo perfeito que nós deveríamos conviver o tempo inteiro. Então, a minha esposa se sente tão amada por mim porque hoje eu fiz o almoço. Então, ela responde a esta sensação com respeito, ela não me maltrata, ela não usa o tom errado, né? E aí eu me sinto tão respeitado porque ela tem tais comportamentos que eu respondo para ela com mais amor e ela me responde com mais respeito. Desta forma, eu me sinto livre para respirar. Tem um exemplo lá atrás que nós pulamos, eu vou falá-lo agora, mesmo não estando na tela. Imagina que você está mergulhando, eu não sei se você já teve a oportunidade de mergulhar, mas você não tendo mergulhado, você sabe como funciona. Imagina você mergulhando com aqueles galões de oxigênio, né, nas suas costas, e tem uma mangueira que liga a tua boca, a tua respiração, este gás. Imagina se alguém fechar isso, o desespero que você vai ficar debaixo d'água com a mangueira de ar obstruída. Imagina o desespero. Da mesma forma, é o marido sem respeito e a esposa sem se sentir amada. Ela fica, irmãos, a ponto de morrer. Agora, se eu desobstruo este canal de respiração, eu fico muito mais saudável. Então, o amor dele motiva o respeito dela e o respeito dela motiva o amor dele. Fica perfeito, né? Então, dicas para o marido manter o casamento no ciclo energético. Vamos lá, pessoal. Dicas para o marido manter o casamento no ciclo. Eu sei que eu não estou te ouvindo, porque eu mutei seu telefone, seu microfone, mas se você puder dizer um aleluia aí, diga aleluia, porque são dicas agora para a gente manter o nosso casamento nesse ciclo energético, tá? Então, primeiro, dicas para o marido. Vamos lá, maridão. Maridão, ela quer que você esteja perto. Olha, pessoal, geralmente as mulheres gostam
que os homens vão às compras com ela, né? Uma vez, irmão, deixa eu contar para vocês essa experiência aqui. Uma vez eu não pude ou não quis ir com a minha esposa, não sei, não sei o que foi, se eu não pude ou não quis ir. E aí depois ela me contou assim que uma pessoa chegou nela lá e perguntou para ela se queria ajuda para pegar tal produto na prateleira lá do supermercado e tal, tentando cantar a minha esposa, né? E ela me contou isso, né? Obviamente minha esposa é uma mulher direita e honesta, mas ela me contou isso compartilhando com muito respeito, né? O que aconteceu. E isso para mim foi apenas um sinalzinho, né? Que eu preciso agir com esse amor. E se ela está fazendo compras no supermercado para toda a nossa família, o que me custa empurrar o carrinho? Eu tenho certeza que a minha esposa se sente amada quando eu empurro o carrinho ou quando eu pego alguma coisa que ela não alcança, né? Vocês sabem que a minha esposa é pequenininha e que eu sou imensamente alto, né? Então, eu ajudo a alcançar as coisas que elas não alcançam, que ela não alcança, né? Ou quando de repente ela esqueceu de algo e eu volto para buscar. Então, enfim, dicas para o marido para que mantenha o casamento no ciclo energético. Vamos amar. De que forma? Esteja perto. Supermercado, escolas, reunião dos pais. Se esforce para estar presente. Os filhos precisam de alguma coisa, tenham postura. Tem doença na família, paizão, vamos lá, vai com ela no médico, leva o filho, vai junto. Esses tempos atrás, uma mulher mal amada estava nos queixando para mim, para minha esposa, que o marido, sempre que os filhos adoecem, é ela que tem que cuidar de tudo, é ela que tem que levar no médico, é ela que tem que comprar os remédios, é ela. Então, isso faz com que ela não se sinta amada. E automaticamente ela vai responder no ciclo insano, ela vai responder com desrespeito ao marido, né? Outra coisa aí, maridão, ela quer que você se abra para ela. Então, o silêncio para elas é lido como falta de amor. Então, se abra, conta o que você está sentindo. Olha, irmãos, eu tenho aprendido, a minha esposa está fazendo psicologia, então isso acrescentou tanto no nosso diálogo, tanto. E ela me ajuda muito com o meu mundo interior, né? Tem uma pessoa aqui, eu vou fechar um pouquinho, eu vou parar um pouquinho aqui, porque tem uma pessoa que entrou na sala de reunião, eu vou admitir. Pronto. Eu vou admitir. Ok. O Christian entrou na nossa sala de reunião agora. Vou voltar a compartilhar, tá bom? Então, sempre que alguém entrar, eu preciso parar para aceitar. Então, irmãos, eu estava falando, né, que a minha esposa, como ela cresceu nesse princípio de compartilhamento, como tem sido bom conversar com ela, né? Conversar com ela, a gente está no ponto 2 aí, né? Como tem sido bom me abrir com ela, como tem sido bom, né? Ponto 3, não tente consertá-la, maridão, simplesmente ouça. Então, às vezes as esposas estão falando do medo, falando das suas reclamações. Escuta, não tente defender, não tente. Eu percebo que quando nós fazemos isso, e isso é fruto também de algumas pesquisas que o Emerson Gerix coloca no livro, né? Quando nós fazemos isso, as mulheres se queixam, nós não estamos escutando elas de verdade, né? Então a gente tem que aprender a escutá-las também, apenas ouvi-las, né? Por horas, se for necessário, sem querer nos justificar, sem querer fazer promessa e sem querer explicar muita coisa, né? 4, ela quer que você diga sinto muito, né? Então tem hora que a gente tem que pedir perdão. 5, ela precisa saber que você está comprometido, né? A sua mente está comprometida com ela. Ela quer que você a estime, valorizar as pequenas coisas, elogiar e tal. Então, aí são dicas para o marido manter o casamento no ciclo energético. E dicas para a esposa manter o casamento no ciclo energético. Maridão, ou melhor, esposa,
Ele quer que você valorize as conquistas e os desejos dele, né? Muitas vezes ligado a coisas banais para vocês, a pesca. O homem chega e diz assim: olha o tamanho do peixe que eu peguei. Mulheres, valoriza a conquista. O homem chega e fala: nossa, eu joguei muito hoje, fiz gol. Mulheres, valorize o gol do seu maridão. Talvez seja importante isso para ele, né? E talvez até você ir assisti-lo no futebol, se ele quiser, se ele gostar, que seja feito assim, talvez isso seja importante para ele se sentir respeitado e honrado por você. Acredite, coisas banais, coisas pequenas, podem manter o seu casamento num ciclo energético. Segundo, ele quer que você valorize o desejo dele de liderar. Então, eu coloquei exemplos aqui, né? Quando eu organizo as férias, quando eu organizo os passeios, quando eu organizo possíveis reformas nas casas, né? O que nós homens esperamos? Esperamos que as mulheres elogiem e reconheça esse papel de liderança do homem. Não fique zombando, criticando. Há maneiras sábias, mulheres, que você pode usar, né, para que os homens planejem em concordância com você, mas não através da crítica e da reclamação. Ponto 3, ele quer que você aprecie o desejo dele de ter intimidade sexual, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente também. Então é importante as mulheres não rejeitarem os maridos com relação aos desejos sexuais, sabe, gente? Existem algumas atitudes, assim, às vezes a mulher empurra, critica, né? Então é importante que você lide com o desejo sexual do seu marido com muito respeito, que você dê muita atenção a esse desejo sexual, porque é algo, muitas vezes, não controlados pelos homens, principalmente aqueles que não têm uma vida espiritual mais aprimorada. O que eu me refiro a isso? Se nós homens não tivermos uma vida sexual mais provida e satisfeita, nós temos a maior tendência de pensar em sexo fora do casamento, né? Outras mulheres nos despertam mais desejo sexualmente, tá? Então é lógico que esses desejos sexuais incontroláveis dos homens não é culpa das mulheres. Maridão, é você que tem que controlar esse negócio aí. Mas também é óbvio que quando as mulheres suprem os homens sexualmente, eles se sentem muito mais amados, né? Isso vai ser muito bom para manter o casamento em um ciclo energético. Então, ele quer que você tenha uma amizade ombro a ombro, ele quer que você aprecie o desejo dele de aconselhar, ele quer que você aprecie o desejo dele de proteger e de prover. Em suma, os homens precisam muito dessa admiração das mulheres, né? Bem, e aí, irmãos, falando de admiração, eu volto a dizer aqui o porquê que... deixa eu até voltar aqui na minha tela. O porquê que muitos homens... Então, deixa eu voltar aqui. Ok. O porquê que muitos homens, irmãos, são assediados, às vezes nem são bonitos, né? Mas são muito assediados porque têm dinheiro ou porque são pessoas de importância na sua comunidade, né? São pessoas que falam bem. E este comportamento no homem, a sua reputação social, né? Geralmente é de atração para as mulheres. Geralmente. Por favor, eu não estou dizendo de forma vulgar, não, tá? De forma legítima. Então, quando a mulher perde a admiração pelo marido, ela também tende a perder até mesmo o desejo sexual, né? Então, é muito importante que o homem e a mulher mantenha-se neste ciclo energético, onde a mulher admira, o homem ama, né? E esse casamento vai ficar muito mais seguro dessa forma, tá? E nosso último slide, nossa última tela aqui, fecho com ela agora, é o terceiro ciclo, que é o ciclo, ok? Que é o ciclo insano, tá aqui. Terceiro ciclo, perdão, é o ciclo recompensador.
Então, esse ciclo aqui, gente, é o desafio, né? Por quê? Porque a mulher pode dizer assim, não, a partir de hoje eu vou amar. Ainda, aliás, a mulher pode dizer, a partir de hoje eu vou respeitar. Ainda que eu não me sinta amada. Aí é o grande desafio, gente, porque dependendo do casamento, o homem nunca vai mudar. E a mulher vai precisar agir com esse ciclo recompensador. Por que é recompensador? Primeiro, porque a recompensa pode vir do marido, né? O marido um dia pode aprender a amá-la e também ao contrário, né? O marido pode ser aquele que ama e a mulher que sempre desrespeita. Então, nesse ciclo recompensador, uma das partes assume a responsabilidade sozinho. É o desafio, hein? Não é? Mas uma das partes assume a responsabilidade sozinho. Ou seja, é como se eu e a minha esposa, né? Como se a minha esposa sempre me tratasse com grande desrespeito, mas eu dissesse para mim mesmo, eu vou entrar no ciclo recompensador. Eu sempre vou tratá-la com muito amor. Na maioria dos casos, o meu amor por ela vai quebrar o desrespeito dela por mim, na maioria dos casos. Mas se não quebrar, de quem virá a recompensa? De Deus. Eu vou ser honrado na minha vida por Deus, por outras formas e por outros canais, ainda que a minha esposa nunca me trate com respeito. Por um outro lado, a minha esposa pode ser a parte solitária nesse processo do ciclo recompensador, tá? Desculpa. Então, no ciclo recompensador, eu sou alguém, um dos cônjuges vai ser a parte solitária. Então, a minha esposa pode ser super mal amada, ela pode ser traída, não é? Eu posso não compartilhar as coisas com ela, eu posso não acompanhá-la em nada, né? Eu posso fazer um monte de coisas com ela e ela não vai se sentir amada. Mas ela vai assumir o compromisso de me respeitar sempre, né? De fazer coisas até mirabolantes para me respeitar. Então, o respeito dela por mim, eu vou perceber. Gente, é óbvio que eu vou perceber, né? Então, eu vou parar e vou dizer, poxa, a minha esposa tá agindo com tanto respeito, o que está acontecendo? Então, o respeito dela por mim vai chamar a minha atenção e vai mudar o meu comportamento. Mas, se não mudar, eu espero que a mudança venha pelo Senhor, tá? Então, nesse último ciclo, não desista pelo fato das coisas parecerem não funcionar, tá bom? Amor e respeito são incondicionais. Então, eu amo a minha esposa e trato ela com amor, mesmo que ela não me respeite, ou a minha esposa deve me tratar com respeito, mesmo que ela não se sinta amada, porque é um mandamento. Esses sentimentos, essas atitudes são incondicionais. Então, deposite. Não tenha pressa de sacar. Um mês, faça um voto com Deus hoje, maridão. Um mês fazendo com que sua mulher se sinta a mulher mais amada deste mundo. Presenteie, lave as vasilhas, leve o lixo para fora, leve ela para passear. Nesse tempo de quarentena, encontre um lugar onde vocês possam ficar sozinhos, nem que seja andar aí no carro à toa pela cidade, né? Assista um filme legal com ela na televisão. Vamos lá, um mês você vai dizer, eu vou ser o marido que mais ama. E a mulher vai dizer, eu vou ser a esposa que mais respeita. Deposite. Mulher depositando muito respeito, homem depositando muito amor, não é? Sem ter pressa para sacar. Isso funciona. Então, a recompensa pode não vir do cônjuge, mas o Senhor não pode esquecer essa semente. Vocês sempre serão abençoados, mesmo que o seu esposo ou a sua esposa não responda imediatamente. Amém? Nós estamos aqui 9h33, terminamos praticamente pontualmente, tá? E se vocês quiserem falar alguma coisa, já está aí tanto no chat quanto no grupo do WhatsApp, para você. Aí você tem que clicar, tá bom? Nesse link que nós mandamos no grupo do WhatsApp e no chat, um dos dois.
você tem que clicar e responder lá tudo direitinho, porque é por esses links que nós vamos lançar a sua presença, tá? Se você só pode faltar uma das aulas. Se você faltar 2 aulas, já compromete o seu certificado. Embora nós estamos gravando, vamos disponibilizar todo esse curso no YouTube e você pode assistir novamente essas aulas, tá bom? E aí, irmãos, eu vou aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou aqui desbloquear o microfone de vocês. Vou ativar o som de todo mundo, tá bom? Então, tente fazer um pouco de silêncio aí, por favor, e cuidado com aquilo que vocês estão falando, tá? Ok. Desativei o som. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Em qual ciclo você está hoje? Já que vocês não perguntaram, eu vou desativar. Tá aprendendo, ó. Vou desativar de novo e vou fazer a pergunta para vocês e vocês me respondem. Em qual ciclo vocês se encontram hoje? No ciclo insano? Briga o tempo inteiro, você desrespeita ele, você não se sente amada, né? Ela te desrespeita, maridão, e você também não faz nem questão de fazê-la sentir amada, né? Vocês estão no ciclo insano? Segunda pergunta. Segunda possibilidade. Vocês estão no ciclo energético, né? Aquele que está tudo bem, graças a Deus, pastor, aqui a gente está num momento tão bom, eu estou me sentindo respeitado e ela está se sentindo amada. E terceiro, você está no ciclo recompensador, que é aquele ciclo solitário, onde só um dos dois tem o esforço, tá? E aí, alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu vou ativar o som de vocês. Diga. Alguém quer compartilhar? Beleza. Tá tudo beleza aí? Sebastião, tô te escutando. Tudo bom? Ele está participando do curso sem ter escrito. Tudo Sem ok, problemas. pastor. O curso é para todos, não tem problema. Ai, Tudo Mas ok. você quer falar Estamos no segundo. sobre no ciclo energético? Isso. Que bom, que bom. Ai, ai. Mais alguém? Eu sei que é difícil falar das partes ruins, mas mais alguém está no ciclo. Quem está falando? Pastor? Ela está falando. Pode falar, Carla. Então, Eu acho que eu tô no vou, Carla, tá bom? Eu vou desativar o som de todo mundo e vou ativar o som da Carla. Só um minutinho. A Carla vai falar. Peraí, ativar o áudio da Carla. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Ok, Carla. Só você pode falar. Eu acho que eu tô Todo no mundo te ciclo escuta. energético, porque tudo que veio aqui tá indo tudo bem aqui em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. A Valéria, eu vou desativar aqui o seu som. E a Valéria, eu vou achar a Valéria. Eu acho que a Valéria estava falando alguma coisa também. Então, deixa eu ativar o som da Valéria aqui. Valéria, se você quiser falar, agora o seu som está desativado. Acho que a Valéria saiu. O Delmiro também falou, né? Então, eu vou desativar o som. Delmiro está aqui como Venâncio. Deixa eu ver aqui. Isso, eu vou ativar o som do Delmiro. Delmiro, se você falou alguma coisa aí, como é que tá aí? Não? Não. Acho que o Delmiro esqueceu de falar. Eu acho que tem muita gente conectada aí, tá jantando, tá no banheiro, né? Mas tá bom, gente. Então, a Ana Paula quer falar? Então, vamos lá. Vamos desativar aqui. Ana Paula. Aninha, é a Aninha? Aninha, você pode falar. Eu e o Julinho também estamos ótimos. Ah, que bom. Na lua de mel. Né? Então, vamos lá. Aninha, já que você está falando aí,
para a gente terminar a nossa aula, que a gente está com 10 minutinhos de atraso, o que o Júlio faz que você se sente muito amada? Só um exemplo. O que ele faz com você que você se sente super amada? Ixi, quando ele me ajuda a arrumar a casa. Olha, que legal. Isso. É meio raro, mas quando faz, eu adoro. As mulheres nunca perdem a oportunidade de dar uma alfinetadinha, né? Jamais. É meio raro, mas... Tá bom. Então é isso. Possivelmente você tem uma linguagem de atos de serviço, né? E o Júlio tá com você, Aninha, para falar também ou não? Tá também. Júlio, que tipo de comportamento a Aninha tem que você se sente um cara, se sente respeitado? O que a Aninha geralmente faz ou fala que você se sente muito respeitado, muito amado? Ué, pastor, de fato eu não tenho o que reclamar da minha esposa, não. Tudo que ela faz eu gosto. Mas me desculpa usar vocês como exemplo, mas assim, tem algum tipo de elogio que pode se tornar público, que ela fala ao seu respeito, que é bom para você? Alguma coisa que ela elogia? Sei lá, te chama de forte, ou fala, sei lá, alguma coisa? Ué, ela de vez em quando fala que eu sou o melhor marido. Olha aí. Legal, muito bom. Então são essas pequenas coisas, né, irmãos? Obrigado, viu, Aninha e Júlio? Vou bloquear vocês aqui de novo. Amém. São essas pequenas coisas, irmãos, que faz com que o nosso casamento fique nesse ciclo energético, né? É esse ciclo que nós temos que nos preocupar em nos manter. Não no ciclo insano, briga e mais briga. Elizabeth vai falar? Vou liberar a Elizabeth, espera aí. Então, não nesse ciclo insano, né, de brigas e mais brigas, e também não nesse ciclo recompensador, que é um ciclo muito solitário, né? Isso é importante. Bem, eu vou liberar a Elizabeth aqui. Deixa eu só achar, Elizabeth, você aqui no curso. Elizabeth, vou liberar o seu áudio, você pode falar e a gente já vai encerrar. Pois não, Elizabeth? Não, é só a questão do lixo. O que tem o lixo? O senhor citou lá. Eu falei com ele anteontem sobre isso. Vamos nós dois levar esse lixo lá na rua? Porque todo dia é uma confusão com esse lixo. Nossa, eu não vou mais levar o lixo sozinha. E aí ele não leva e o lixo fica ali, né? Eu acho hoje legal. Ele levou sozinho também. Eu acho que nós, maridos, temos que melhorar muito, né, nos nossos atos de serviço. A maioria de nós é muito displicente com atos de serviço, com ajudar as coisas domésticas da nossa casa, né? E as mulheres também, aos poucos, podem ir sendo sábias e conquistar os seus maridos para esse tipo de ajuda, né? Tá bom? Gente, então é isso aí. Concluímos a nossa primeira aula, tá bom? Deus abençoe muito vocês, muito mesmo. Gastem 1 ou 2 minutinhos no grupo do WhatsApp agora e comente lá o que vocês acharam, de repente o que pode melhorar também, tá? E tamo junto, em nome de Jesus. Nosso próximo curso, o Wesley está fazendo o coraçãozinho ali. Então, nosso próximo curso é o curso de Fé e Juventude, sábado, às 17 horas. Vai ser muito legal também, tá? E terça-feira que vem a gente volta terminando Mateus, e a próxima matéria, na terça-feira que vem, de família, é as 5 linguagens do amor. Nós vamos também descobrir aí um pouquinho sobre isso. Nesse curso de família, nós vamos ter palestras sobre orçamento familiar, sobre vida sexual também, né? Sobre a espiritualidade da família. Então, tem matérias bem legais, aulas bem legais. A gente vai ter muito conteúdo para nos edificar, tá bom? Um abraço para vocês, irmãos. Vai lá no grupo do WhatsApp e comenta para a gente. Foi uma honra participar de vocês. Eu vou aqui ativar o som de todo mundo para vocês darem um tchau. Tchau.
Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tem alguém falando Valeu. pastor aí? Tchau. Quem é que tá falando aí? Criança nem gosta disso, né, gente? Podem ficar à vontade para sair, tá bom?